E a receita da nossa semana é maminha com mostarda. E essa peça tem quase 1 quilo, com pouquinha gordura, o que é ótimo. E eu comecei colocando sal grosso. Eu prefiro colocar o sal grosso porque ele solta um líquido e é bem melhor para carne assada. Coloquei também pimenta do reino a gosto e 2 colheres de sobremesa de alho triturado. Passei em volta da carne, embaixo dela também com as mãos, essa é a melhor parte. Depois disso a gente dá 3 voltas com papel alumínio. É muito bacana o papel alumínio porque ele entra numa função como se fosse uma panela de pressão no forno. Então o ideal é que você dê 3 voltas com papel alumínio, feche bem as brechinhas para não sair o vapor, para a gordura reter lá dentro o ar, e você terá o resultado depois de umas 3 horas no forno de uma carne bem macia. Essa carne especificamente eu temperei ela num dia e eu finalizei ela somente no outro dia, hein? No outro dia eu vou colocar essa carne no forno a 150, 160 graus por 3 horas. Então eu tirei ela agora da geladeira e coloquei um pouco de água nas laterais, como vocês podem ver, para não acontecer de ressecar. Agora sim ela vai pro forno, mas enquanto isso eu vou fazer uma maionese e vocês vão me acompanhar nessa. Esse daí é um termômetro do ovo. Para ser mais rápido e as batatas cozinharem por inteiro, eu corto elas nem tão pequenininhas e nem tão grande. Corto elas média e deixo na panela de pressão por 15 minutos. Enquanto isso, olha aí meu termômetro bem louquinho dentro da panela. Ele vai mostrando se o ovo ele está mole, se ele está médio ou se ele já endureceu. À medida que ele vai cozinhando, ele vai ficando claro por inteiro. Veja aí na imagem, ele totalmente duro, porque ele tá totalmente branquinho, totalmente clarinho. Agora é a hora da verdade e eu vou fazer pela primeira vez uma maionese caseira. Essa quem me ensinou foi a Dona Edna. Um abraço, Dona Edna, muito obrigada. É muito típico aqui no Paraná as pessoas fazerem maionese caseira. Como eu sou de São Paulo, eu só sabia fazer maionese com maionese já pronta, mas vem aprender comigo. Você vai precisar então de uma gema cozida e de uma gema crua. Como vocês puderam ver no vídeo, eu removi aquela película porque ela fica um cheirinho de ovo. Eu removi ela e comecei a preparar aí a minha maionese. Sempre no mesmo sentido, a gente vai mexendo essas 2 gemas, uma crua e uma cozida. E aos poucos nós vamos acrescentando óleo. O óleo que eu usei foi o de canola. Eu sei que não é muito benéfico usar óleos refinados, mas eu ainda uso, eu consumo eles. Então na receita a gente acrescenta o óleo e a gente vai mexendo, airando essas gemas e aos poucos ela vai ficando endurecida. O objetivo final dessa maionese, a princípio, é ela ficar bem durinha realmente num ponto de maionese. Então essa foi a primeira vez que eu coloquei o óleo e depois eu repeti esse procedimento por mais 2 vezes. Então no total eu coloquei uma quantia ali no olho mesmo aos poucos e a gente vai mexendo porque a gente precisa sentir que a maionese chegou no ponto de maionese, essa base para maionese, na verdade. E olha, nessa imagem vocês já podem ver que ela tá bem durinha, ela praticamente gruda ali no garfo. Então é a hora da gente acrescentar algo ácido, ou um limão inteiro, ou vinagre, seja ele de álcool, seja ele de maçã, um vinagre. E a gente vai mexendo, porque outrora aquela maionese estava dura, esse era o objetivo final, e agora a gente precisa deixar ela líquida, não tão líquida, mas também não muito firme, porque depois ela vai na geladeira junto com a batata e os outros temperos e ela vai acabar firmando mais um pouquinho. Então agora o nosso objetivo final é ir deixando um pouco mais líquido. E não tem segredo, como vocês puderam ver, mas fica muito gostosa. A maionese caseira, ela verdadeiramente tem o seu valor.
E eu acrescentei nessa maionese sal, algumas pitadinhas de sal, misturei junto com a batata que já estava cozida e essa batata estava no ponto. Ela nem estava tão dura, tão firme e também não estava derretendo quase num ponto de purê. Eu conseguia mexer ela sem medo das minhas batatas se quebrarem, das minhas batatas partir. Vamos combinar que tudo que é muito gostoso vai cebolinha. Enquanto eu pico as minhas cebolinhas, eu quero compartilhar com vocês um salmo que está escrito no capítulo 73, versículo 26, que diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É bem verdade que tem dias que a nossa carne física, o nosso espírito às vezes se encontram desfalecidos, cansados e sobrecarregados. Mas eu quero te trazer à memória hoje que a fortaleza do nosso coração é o Senhor e que devemos nos apegar à herança que temos da parte dele, a herança e a oportunidade de salvação. Isso vai te trazer força, isso vai te trazer vigor e ânimo para continuar. Se alegre e fortaleça o seu coração no Senhor. Amém? Digita aqui nos comentários amém. E me conta de qual cidade você está falando para a gente se conhecer melhor e eu saber de onde você está me assistindo. Combinado? Bom, eu reservei essa cebolinha para depois decorar a nossa carne e agora eu vou te ensinar a fazer algumas tirinhas. Isso eu aprendi com a minha amiga Giovana e a mãe dela, Dona Célia, que faz uma das melhores maioneses que eu já comi na vida também. Eu vou trazer uma receita de acompanhamentos para churrasco e eu vou reproduzir a minha versão inspirada nas maioneses da Dona Célia. Coloquei um pouquinho de pimenta do reino para finalizar e eu corrigi também o sal. Então coloquei mais uma pitadinha de sal, misturei tudo e por último e não menos importante, eu coloquei metade de uma cebola também nessa maionese. E o acompanhamento da nossa carne está pronto, a nossa maionese. Limpei aí os cantinhos e para finalizar decorei com os cachinhos de cebolinha. Gente, eu também tinha aqui em casa escarola diretamente do quintal da Dona Édela, sem agrotóxicos, muito bem conservada. E o que eu fiz? Não filmei para vocês, mas eu coloquei azeite e alho nessa panela e refoguei ela, cortei bem de maneira grosseira, como se fosse uma couve, só que bem grosseira, e reaproveitei essa panela para colocar a outra metade da cebola e manteiga de garrafa diretamente do Nordeste, dos meus conterrâneos, e a clara de ovo que também sobrou do ovo que eu tinha cozinhado para maionese, eu separei porque nessa casa nada de desperdício, nada perece. Separei essa clara, coloquei aí para preparar o quê? Uma farofa, porque carne assada ela combina com farofa e combina com maionese. Os acompanhamentos estão maravilhosos e eu quis gravar essa receita completinha para vocês. Por isso, valorize esse canal, clique em gostei, se inscreve no meu canal para você não perder nenhuma receita. Toda sexta-feira às 18 horas temos aqui receitas novas. Compartilhe esse canal abençoado que te ensina a se alimentar de maneira ainda mais saudável. Um canal que te traz também o alimento espiritual, compartilhando a palavra. Compartilha com as pessoas que você ama. E bora finalizar essa receita. A nossa maminha, ela está
quase finalizada. Como vocês podem ver, eu troquei ela de forma, coloquei mais um pouquinho de água na lateral. Não achei que essa maminha soltou, derreteu muito a gordura, porque ela tinha pouquinha gordura, por isso eu coloquei ali um pouquinho de azeite para ter um pouquinho de gordura. E finalizei colocando na parte de cima mostarda. A mostarda que eu tinha aqui em casa era de mostarda e mel e ficou muito gostosa. Dei uma esparramada nela e acrescentei também molho inglês. Eu não adicionei o shoyu porque ele tem muito sódio, eu gosto bastante, mas eu adicionei aí o molho inglês para dar uma molhadinha nessa carne. E, gente, pasmem, deixei 10 minutinhos ali para finalizar, sem alumínio, sem nada, e a carne estava praticamente derretendo. Olha só que com a pontinha da faca eu nem fiz muito esforço e a carne estava maravilhosa. Acompanhe a minha opinião sincera. Nossa, tá muito boa, tá salgada no ponto. Esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham amado assim como eu. Reproduzam na casa de vocês, me marquem, eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão acompanhando, gostando e reproduzindo as minhas receitas. Até a próxima semana e que Deus te abençoe. Um grande abraço. Beijos!